Oi, oi, boa noite. Ih, deu ruim aqui, peraí. Eu tô escolhendo meu filtro. Boa noite. Então, estamos aqui reunidas mais uma vez pro nosso chá das 9. Tô aqui com meu chazinho já. E o tema de hoje é equilíbrio. Eu sei que esse é um assunto que rende bastante, né? Mas hoje eu vou tentar trazer um recorte e não vou conseguir me aprofundar em todo o equilíbrio, né? Em tudo que equilíbrio envolve, porque tem o equilíbrio de tempo, tem o equilíbrio de sentimento, tem o equilíbrio emocional, né? Então, enfim, tem bastante coisa aí pra gente mapear dentro desse tema de equilíbrio, certo? Eu vou só colocar aqui no comentário o tema chá das 9. Deixa eu ver um espaço mais aqui. Enquanto todo mundo vai entrando, eu vou. Oi, Elaine, tudo bem? Enquanto todo mundo vai entrando, quem quiser, oi, Elaine, vai convidando pessoas aí. Viu, Elaine? Vai mandando para alguém que tu acha que vai curtir acompanhar nosso papo aqui. Manda ali no aviãozinho, vai convidando as pessoas. Enquanto isso, a gente vai tomando um chazinho. Oiê, tudo bem? Como é que tu tá, cara? Essa moça aí, Madamile Atelier, faz laços lindos. Deem uma olhada no perfil depois. Cá, vai convidando alguém aí também, manda no aviãozinho, convida aí as amigas, tudo, pra nossa live. Que hoje vai ser bem legal. Hoje tem até tarefa. Não, hoje tem um exercício legalzinho no final que eu vou propor pra vocês, que eu acho que vai ser bem bacana. E quem não mandou pergunta ainda, quem não mandou assim, sei lá, eu queria que tu falasse sobre tal coisa, manda. Pode mandar aqui, pode mandar lá no direct, que eu vou organizando aí o tema das próximas datas. Eu já tenho o tema da próxima. Vai ser um papo bem legal, vai ter pessoa convidada. Tô bem empolgada com o tema da próxima, mas eu vou alinhar direitinho com ela e aí depois eu divulgo aqui, tá? Eu tenho que começar a divulgar com mais antecedência as lives. Eu tô avisando só no dia, né? Eu tenho que me organizar melhor. Mas é que como a gente veio de um feriado aí, pra mim teve, né? Feriadão. A gente escolheu ter, se organizou pra ter. E aí, não consegui fazer muita coisa. Que daí era pra descansar, né? Até fiz algumas coisas, né? Nem era pra ter feito, mas fiz. Ó, meu chazinho de hoje é esse aqui, ó. Lady Grey. Dessa marca que eu não sei pronunciar, que eu acho que é Twinings. Eu falo assim. Se não for, depois alguém me corrige, me manda um áudio falando como pronuncia. Eu não sei qual é a composição, mas ele é gostosinho. Buenas. Eu vou esperar mais um pouquinho, gurias. Vocês podem ir fazendo um chá, vocês podem ir se organizando aí, que daqui a pouquinho eu já começo. Eu vou esperar mais uns segundinhos pra entrar, tá bem? E me contem como é que estão as coisas aí. Tá tudo bem com vocês?
Vocês estão sentindo que a vida tá em equilíbrio nesse momento? Que as coisas estão equilibradas? Oi, Amanda. Vai dizendo aqui se tá sentindo que tá mais pro equilíbrio ou se tá precisando. Se tá em equilíbrio ou se tá precisando de equilíbrio. Só pra eu vendo como é que tá a situação de todo mundo. Eu já contei no outro chá, mas eu bolei esse nome do chá das 9, porque eu adoro Alice no País das Maravilhas, né? Adoro real. Sempre gostei. Até dos filmes eu gosto. E eu adoro a parte do chá, do chapeteiro. Eu acho muito bacana. E adoro tomar chá também, né? Aí eu juntei as duas coisas. Porque, oi, Rô. Porque eu adoro. Eu achava que eu gostava de café. Eu era aquela pessoa que tomava muitos cafés por dia quando eu trabalhava no escritório. E aí, um dia eu ouvi alguém falando que quem gosta de café não põe açúcar no café. E eu botava quilos de açúcar. E aí a pessoa falou, testa tomar café sem açúcar. Testei 1000 cafés maravilhosos. E não gostei de nenhum sem açúcar. E aí eu tive certeza que eu não gostava de café, eu gosto mesmo de chá. Que chá eu tomo sem açúcar, sem nada. Não importa qual seja o chá, pode ser até chá de boldo. Eu tomo de boa. Buenas. Compartilha aí, se tu não compartilhou ainda, Rose, compartilha aí, bota no aviãozinho, convida umas migas pra entrar. E a gente vai começar nossa live, então, sobre o assunto equilíbrio. Esse é o nosso tema hoje. É claro que a gente sabe que equilíbrio é amplo, né? A gente pode falar muitas coisas. Ó, a Alain também toma sem açúcar. Tudo sem açúcar, eu admiro tudo sem açúcar. Só o café, na verdade, que eu botava açúcar, o resto todo não boto. E eu admiro muito, assim, quem consegue tomar as coisas sem açúcar. Mas, assim, equilíbrio é uma coisa que a gente tem assunto para falar em outros chás sobre esse assunto, sobre equilíbrio. Mas hoje eu vou tentar abordar o ponto principal que aparece tanto nos meus atendimentos quanto apareceu na caixinha quando eu botei ali hoje de manhã, que é esse equilíbrio em relação aos papéis, tá? Em relação a trabalho versus vida pessoal, por exemplo, tá? Assim, agrupando no geral. E esse é o tema que a gente vai falar hoje, né? Esclarecer aqui, tentar te ajudar a encontrar um pouco mais de equilíbrio. Ó, energia e equilíbrio entrou, a Fábio, maravilhosa, linda. Oi, Vini. Tá entrando gente aí, tô gostando. E então, nessa busca por equilíbrio, né? Como que a gente pode encontrar isso mais e esclarecer um pouco esses conceitos, né? É bem comum, assim, bem mais do que eu gostaria até, que nos atendimentos que eu tenho ou com as pessoas que eu converso, né? É bem comum que alguma área da vida acabe tomando mais da nossa vida, roubando mais vida do que a gente gostaria, né? O mais comum de todos é o trabalho. Então, é muito comum que a principal queixa quando a gente fala de equilíbrio é que o trabalho está engolindo a vida e que não está tendo tempo de descanso. Então, o trabalho está ali engolindo o descanso, né? Ou em outros casos, que cuidados com a casa ou cuidados com o filho engole o lazer, né? E às vezes as duas coisas juntas, né? A pessoa sente que durante a semana o trabalho engole e ela não tem descanso quase. E no final de semana, quando ela poderia ter um pouco mais de lazer, ela cuida da casa, cuida dos filhos e acaba não tendo lazer nenhum, né? Então tem o cenário mais caótico em que tudo isso acontece. E aí isso é uma das principais queixas que a pessoa traz, assim, quando ela fala que ela quer mais equilíbrio. E aí o que acontece, assim, qual é o principal problema que surge quando a gente está conversando sobre isso, né? Quando vem o caso de, eu tô trabalhando muito, não tô conseguindo descansar tanto que eu gostaria, ou eu tenho, meus filhos me tomam muito tempo e eu acabo não conseguindo fazer nada do que eu gosto, ou, eu tenho muita coisa em casa para fazer, a minha casa tá toda, é eu que cuido, eu que tenho que fazer tudo, e aí eu não tenho tempo para mais nada.
é muito comum essa queixa, tá? E aí, geralmente, a pessoa tá buscando, assim, uma solução que seja reduzir essa coisa que tá roubando tempo para sobrar para outra, né? Então, a pessoa, ela espera que, por exemplo, ela tenha menos trabalho para ela conseguir descansar, né? Ou ela espera que ela vá conseguir descansar no dia que ela trabalhar menos. E aí ela fica tentando desesperadamente ter essa redução do trabalho para que ela consiga ter mais tempo de descanso. E a mesma coisa acontece quando ela tem essas outras atividades de cuidado com o filho, com casa, em que ela espera que, então quando os filhos crescerem, eu vou conseguir ter mais lazer, ou quando eles não precisarem que eu esteja atendendo, eu vou conseguir ter mais lazer, ou quando a casa estiver toda limpinha, organizada nos trinques, aí eu vou ir lá e vou curtir, né? E assim, esse é um problema, na verdade, porque dificilmente a gente consegue fazer as coisas dessa forma, né? Por exemplo, no trabalho, se a gente fica esperando que o trabalho acabe para que a gente possa ter o descanso que a gente realmente quer, se a gente realmente pensa em eliminar o que tem pela frente, né? Ou espera que algum milagre aconteça, que a gente passe a trabalhar 6 horas por dia para quem trabalha de carteira assinada, para conseguir descansar de verdade, né? Dificilmente a pessoa consegue fazer esse equilíbrio dessa forma, né? Esperando que uma coisa reduza para que a outra surja. E quem empreende, por exemplo, tem essa queixa muito comum também, porque lista 1000 coisas para fazer, né? Quem está começando um negócio, às vezes de forma paralela, ou às vezes trabalha por conta mesmo. E aí tem uma lista de 1000 coisas, porque eu quero fazer isso, porque eu gostaria de fazer isso, eu tenho que fazer tal coisa, tem ali algumas obrigações no meio, né? E pensa que, quando eu der cabo disso aqui, aí sim eu vou dar uma descansada, assim, eu vou parar não sei quantos dias. Geralmente tem esse plano, né? Quem trabalha, às vezes, em empresa, deixa o descanso para as férias, e assim a coisa vai se atropelando. E a mesma coisa acontece com quem tem filho, né? Então, ou a pessoa espera algum momento em que ela vai conseguir não precisar mais atendê-los, né? Ou seja, só quando eles dormem, ou seja, só quando eles estão maiores, né? Tem gente que prorroga isso para quando eles estiverem maiores, ou para quando eles estiverem na escola, ou, enfim, tem mil cenários aí que surge. Oi, Dessa. E para quem super ama e não consegue viver sem a casa organizada, essa é a principal queixa, né? Mas é que eu preciso terminar. Se a casa estiver desse jeito, eu não consigo. E aí eu não dá, porque quando eu vejo já tem mais coisa para fazer, mais coisa para fazer, mais coisa para fazer. E aí que tá a grande questão, né? A gente acaba juntando tudo isso, esperando que surja aquela brecha, a janela perfeita para que a coisa funcione. E eu tenho uma notícia ruim para dar, porque dificilmente surge o momento ideal das coisas. Dificilmente surge o dia perfeito, né? E é bem comum que isso aconteça. Que a gente acabe deixando para quando o momento for oportuno, né? Para quando o trabalho permitir, para quando os filhos crescerem ou não precisarem tanto de mim, ou para quando eu conseguir concluir aquela lista de tarefas gigantesca que eu determinei para mim mesma que deveria ser feita. E aí acaba que a gente fica meio que à mercê de um contexto externo, porque geralmente essas coisas elas dependem de outra pessoa, né? O meu trabalho, se eu trabalho numa empresa, ele depende das regras da empresa, ele depende do volume de trabalho que a empresa tem naquele momento, enfim, né? E eu já tive muito nesse papel, assim, dessas coisas todas acumuladas, assim, eu ainda não estava tocando aqui esse trabalho, né? Eu consegui começar a focar em desenvolvimento pessoal quando eu de fato me mudei para cá, não estava mais trabalhando na empresa, mas nos dois cenários eu me vi bem amarrada, assim, num desequilíbrio, né? Nesse desequilíbrio que a gente fala tanto. Quando eu trabalhava em empresa, eu era muito preocupada em deixar tudo organizado, eu era muito preocupada em deixar o trabalho em dia.
Eu só parei de trabalhar até o horário que fosse para dar conta de tudo quando o Pedro nasceu, porque eu tinha que buscar ele na escola, senão a escola ia fechar e não tinha jeito. Mas o Pedro foi muito seguidamente a última criança a ser buscada na escola, porque mas eu preciso terminar isso aqui, mas eu preciso terminar isso aqui. E deixava para ir embora assim no último minuto. E antes de ter filho, eu trabalhava até as 8, era bem tranquilo. E aí quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal, que eu comecei a divulgar aqui no Instagram e comecei a atender, eu me vi na mesma armadilha quase, porque eu criava uma lista imensa de coisas para fazer e depois eu não tinha tempo de descansar, eu não previa isso, né? Eu não me organizava. E aí que já tô dando um pouco do que eu quero dizer, porque a gente precisa criar esse espaço, né? Se a gente não cria esse espaço, se a gente não coloca isso de uma forma proposital, intencional, dificilmente vai surgir como mágica o tempo de descanso, o tempo do lazer, né? Isso eu tô falando só de tempo. Eu sei que as horas do dia são uma coisa bem difícil da gente gerenciar, assim, mas eu sei que muita gente acaba percebendo o equilíbrio ou o desequilíbrio dessa forma, né? Pelas horas do dia. E aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre o que é equilíbrio, né? E eu gosto sempre de, quando eu falo sobre qualquer assunto, de ver qual é a definição dessa palavra, né? De procurar isso na definição da palavra, assim, o que é equilíbrio. E equilíbrio vem muito da física, que traz uma definição de que é uma posição estável de um corpo, sem oscilações, sem desvios. E ela também traz uma outra definição complementar, que é a condição de um sistema em que as forças que atuam sobre ele se compensam e se anulam mutuamente. Olha, não entrou. Resultando em zero, né? Isso é da física. Então, a palavra equilíbrio, ela tem muito essa relação com a física, né? Em que ou eu tenho uma posição estável de um corpo, sem oscilação, sem desvios, ou eu tenho um sistema em que duas forças atuam sobre ele e elas se anulam, né? Então, eu tenho uma força daqui, e elas têm o mesmo peso, né? E elas acabam se anulando. E aí, quando a gente pensa nessa definição e a gente procura algumas imagens mentais, assim, o que vem na nossa cabeça quando a gente fala de equilíbrio, né? Quando a gente fala dessa palavra? Vem balança, porque tem justamente essa coisa de duas forças que se compensam, né? Vem corda bamba, que é a pessoa ali numa linha, às vezes com aquela vareta lá, que eu esqueci o nome daquilo, né? Mas vem muito isso, se equilibrar numa linha, né? Se equilibrar numa corda. E às vezes vem uma coisa meio zen, assim, eu estou em equilíbrio, eu estou numa coisa meio plena, assim. E quando a gente tem essa imagem, e é importante a gente parar para pensar sobre isso, sobre essa definição bem da física do que é equilíbrio e dessas imagens mentais que a gente tem da palavra equilíbrio, porque isso faz com que a gente busque esse equilíbrio, dessas definições, dessa imagem mental. Então, o que isso me demonstra, né? Que eu estar em equilíbrio, muitas vezes as pessoas pensam naquela segunda definição, né? Na posição estável, sem oscilações, sem desvios. E no caso por exemplo, dos tempos, a pessoa pensa em equilíbrio nessa compensação de forças, em que eu vou ter uma força puxando para um lado e outra força do outro, e que elas se anulam. Então, ou seja, eu vou ter o mesmo tempo dedicado para cada uma das coisas, eu vou ter a mesma intensidade para cada um dos lados. E não é bem assim que a vida funciona, né? Eu acredito que na física isso até pode funcionar muito bem, e talvez em algumas outras coisas isso possa existir, mas na nossa vivência, no nosso dia a dia, é muito difícil que a gente consiga esse equilíbrio perfeito, sem oscilações, né? E que as duas coisas são muito iguais, né? Que a gente tenha exatamente as mesmas horas dedicadas para cada uma das coisas. A questão do trabalho é bem mais delicada, né? Porque se estabeleceu essas 8 horas de trabalho num modelo industrial muito antigo, em que se dividiu o dia em 3 partes, em que 8 horas a pessoa dorme, 8 horas a pessoa trabalha e sobra 8 para ela descansar.
só que ter lazer, enfim, né? Só que não são exatamente 8, porque a gente tem deslocamento, né? A gente tem outras obrigações na vida, então a gente não sente que tá descansando nessa terceira fatia do dia, né? E geralmente ela também fica espalhada, então eu acordo, eu tenho ali uma fatia de tempo, eu tenho outra fatia de tempo no meu horário de almoço, eu tenho outra fatia de tempo no fim do dia, para quem trabalha em horário padrão, administrativo, né? Mas geralmente as coisas são assim, meio fracionadas. Eu não tenho um longo período para que eu consiga observar claramente, tipo, aqui está o meu descanso, aqui eu encaixo a minha vida, né? E aí a gente fica nessa questão da compensação, porque a gente fica tentando ter esse equilíbrio bem linear, tá? E aí eu quero trazer pro foco, assim, duas palavras que estão ali na definição que eu falei de equilíbrio. Uma delas é a compensação. Essa palavra é muito poderosa, porque aí tá a chave da gente encontrar equilíbrio, na compensação, né? A gente usa a física para a vida real agora. Então, como eu posso compensar a força? Talvez eu não chegue no resultado zero de um equilíbrio igualzinho se eu for comparar, por exemplo, o tempo. Eu não vou conseguir dedicar 8 horas de foco total, por exemplo, para o meu filho se eu trabalho 8 horas numa empresa e eu tenho que dormir minimamente, né? Então, isso vai ser impossível. Mas a gente pode fazer essa compensação de uma outra forma, né? Se a gente não consegue com o tempo, a gente tem que conseguir talvez com a intensidade, ou pelo menos com a sensação, com o sentimento que isso vai nos trazer. Parece um pouco complexo, mas eu vou simplificar, tá? Então, assim, se eu tô trabalhando muitas horas por dia, e eu preciso descansar, eu tô sentindo que é isso que eu preciso ver uma forma em que eu tenha um máximo de relaxamento, para que se eu não compensar em horas exatamente igual para que o resultado dê zero, como a física pede, né? Então, se eu tenho 8 aqui, eu tenho que ter 8 aqui para o resultado dar zero, para que o equilíbrio aconteça. Se eu não conseguir as 8, eu pelo menos tenho que conseguir o máximo que der com a maior qualidade e intensidade possível, né? Então, quando a gente fala de sono, a gente fala de ter mesmo sono de qualidade, de fazer uma higiene do sono antes de dormir, para que realmente aquele sono seja um sono de qualidade. Porque ele não vai ser um sono de 8 horas na maioria dos casos, mas ele pode ser um sono que vai te restaurar, um sono que vai compensar aquele esforço que tu teve durante o dia. E aí, quando a gente fala de lazer, por exemplo, a gente não vai conseguir ter 8 horas de lazer por dia, mas a gente pode planejar e incluir na nossa vida, no nosso dia, algo que nos cause tanta alegria, tanto prazer, tanta satisfação, que compense aquele esforço que a gente fez antes. E nisso a gente consiga ter esse equilíbrio, né? Para que as forças, de alguma forma, eu compense o tempo com intensidade e as forças se igualem. Então, a palavra compensação, ela é muito poderosa quando a gente fala em buscar equilíbrio, né? O equilíbrio é esse exercício de compensação. Quando a gente caminha, a gente está o tempo todo compensando o peso entre uma perna, entre a outra perna, né? Isso é a compensação. Então, quando eu tenho uma coisa que está pesando demais, eu tenho que achar outra coisa, dar um peso grande para ela, para que eu consiga equilibrar, né? E aí tem frases aí super famosas como play hard, work hard, play hard, que é, né, trabalhe duro, se divirta pra caramba também, porque é exatamente essa matemática, né, de tentar compensar aquele esforço com outra coisa numa intensidade igual ou maior, para que tenha um saldo aí também, né? E aí o que é importante, né? A sensação de equilíbrio. Como é que eu sei que eu estou em equilíbrio? Ai, porque eu quero me sentir em equilíbrio. E não é essa coisa zen, né? Ai, eu estou super equilibrada. A gente pode falar de equilíbrio emocional, tá? Eu vou entrar em equilíbrio emocional, posso entrar nesse assunto numa próxima live, mas porque o parênteses é grande, daí se eu for tentar abrir aqui. Então eu não vou entrar muito, mas tem gente que entende que estar em equilíbrio é uma coisa muito linear, como tinha ali, né? Estável, né? Sem oscilação, sem desvios. E não é bem assim, tá? O que a gente tem que se preocupar muito quando a gente fala de equilíbrio, principalmente
quando a gente fala de equilíbrio de papéis, né? Trabalho, lazer, nananana, e todos os papéis que a gente exerce na vida. A gente tem que buscar o resultado zero em relação ao que a gente sente. Então, se eu tô sentindo muito cansaço, eu preciso descansar para que esse cansaço chegue no zero, né? Então, eu preciso descansar para que eu não me sinta mais cansada, ou que eu me sinta minimamente cansada. Se eu tô percebendo que eu tô dedicando tempo demais para alguma coisa e isso está me causando um sentimento ruim, eu preciso buscar algo que me traga um sentimento bom para que eu anule um pouco desse sentimento ruim e tente chegar no máximo possível no zero. Mas a grande palavra, eu volto a dizer, é compensação, tá? Então, a gente vai ter muitos altos e baixos, a gente vai ter momentos, a gente vai ter coisas que exigem a nossa atenção mais do que outras, mas a gente precisa encontrar formas de compensar, tá? E aí, para quem tem muita coisa pesando, talvez tenha que fazer algo numa intensidade maior para sentir que equilibrou, entendeu? Então é bem importante de pensar sobre isso, tanto que tem vários filmes, tem um filme que eu adoro, eu acho que é Perfeita é a Mãe o nome, que as mães da escola se encontram e tal. E tipo assim, a vida delas é uma coisa louca, de não ter um minuto de paz e descanso na vida. E aí quando elas resolvem se divertir, é daquelas assim, tipo, né, loucurada, muita bebida, festa louca, de amanhecer, não sei o quê. Aquilo é uma piada, é um filme, mas ele ilustra um pouco do que a gente acaba fazendo, tá? Do que seria o ideal. E por que às vezes acontece isso, né? De a gente estar em completo desequilíbrio e precisar de uma coisa muito drástica? Porque a gente deixou chegar num nível que a gente não aguenta mais, que está quase surtando. E aí esse é o outro ponto que eu quero chegar, tá? Essa compensação a gente não pode deixar para fazer quando tá no limite. A gente precisa tentar fazer pequenas compensações ao longo da semana, ao longo do dia, ao longo do mês, tá? Para que a gente tente ficar mais em equilíbrio, né? Então, quando a gente nem pode caminhar só com a perna esquerda o tempo todo, em alguns momentos a gente tem que apoiar a direita e dar o passo com a direita também para que a gente equilibre. Então, é importante que essa compensação, ela vá acontecendo. Então, se tu sente que alguma coisa não tá legal, é hora de prestar atenção no que é que precisa balançar aí, né? Balança, compensação, equilíbrio de novo, né? A gente tá falando de compensação. E aí, analisa por esses parâmetros, tá? Como eu falei, tem a questão do tempo, que é muito comum a gente analisar se está em equilíbrio ou desequilíbrio pelo tempo. Então, aí, por aí já é um bom termômetro, tá? Ou pelo sentimento. Então, por mais que seja algo que não tome 1000 horas do teu dia, mas tem uma intensidade muito grande e que tá fazendo com que tu sinta que isso tá te causando desequilíbrio, tá? Então, é um exemplo clássico, assim, né? Quem é mãe sabe disso, quem é pai sabe disso. A criança, logo que ela nasce, ela demanda muito dos pais. E nem é uma demanda de muitas horas, às vezes, mas é um desgaste, às vezes até emocional, de muita tensão, enfim. E tu acaba ficando mais tenso. Então, tu cansa demais. Então, pode ser até que não seja algo que, nossa, 24 horas por dia, mas tá numa intensidade grande que tá ocupando a minha cabeça, que tá mexendo com os meus sentimentos, tá mexendo comigo e eu preciso compensar isso de alguma forma. Então, por mais que não seja por número de horas, por tempo, se for por sentimento, também merece uma atenção aí, tá? Esses são os parâmetros da gente avaliar se alguma coisa tá em desequilíbrio. E aí, também tem que considerar o momento que tu tá? Agora, nesse momento, é possível reduzir isso aqui, aumentar isso aqui? Às vezes a gente está num período de transição, a gente está num período que a gente precisa se dedicar mais pro trabalho, a gente está num período, num momento da casa, né? A Cá já teve essa situação que a gente, quando eu fiz o workshop lá com a Manu de organização, tinha uma das gurias que estava lá que estava se mudando. E ela disse, eu tô com a casa assim, ó, uma loucura. E eu preciso arrumar essa casa, porque senão eu não consigo desenvolver, não consigo trabalhar. E é super importante da gente entender, esse é o momento. Então, esse é o momento em que eu não vou ter tudo ali.
equilibrado no sentido de bem dividido, porque eu preciso dar muita atenção para essa organização por causa da mudança. Eu preciso agora focar nisso aqui, baixar a cabeça e fazer só isso na minha vida, porque esse momento exige isso, né? Porque era uma mudança, chegada numa casa nova, com criança, né? Não tem como. Eu vou ficar agora fazendo pouco a pouco as coisas. Às vezes dá, se a pessoa lida bem com isso, por isso que eu falo, os parâmetros são dois, né? O tempo e o sentimento. Se a pessoa lida bem com isso, eu vou botar tudo num quartinho, vou fechar a porta e eu vou aos poucos pegando, cada dia eu pego uma caixa e organizo. Ok, mas tem que funcionar pra ti, tá? Então, esses são os parâmetros e importante, adequar o momento, entender qual é esse momento que eu estou vivendo. Então, o que precisa ser equilibrado aqui agora? Porque às vezes o que precisa ser equilibrado é a nossa expectativa com relação à situação e não necessariamente a gente mudar algo no dia a dia, mudar algo na vida, né? Ela tá dizendo, a reforma continua com a gente dentro de casa. Isso acontece, né, gente? Vida real. É lindo, assim, aquelas coisas, irmãos à obra, né? Que a pessoa, tantas semanas, a tua casa tá pronta, a pessoa chega lá, casa decorada, quadra na parede, né? Flores. Eu queria, meu sonho. Mas às vezes tem esse momento e às vezes o momento exige que a gente reorganize a nossa expectativa com relação a ele, para que isso nos traga equilíbrio. Por isso que tem o equilíbrio emocional junto nessa história, tá? O básico que eu fiz, mas foquei nas ideias que você me disse das caixas, tirar um momento um dia pra fazer a organização. Olha aí, ó. Tudo bem. E aí, eu queria propor, então, agora que a gente tá chegando mais pro finalzinho, como eu falei, não vai ser uma live de 1 hora, porque eu não quero. O resumo é esse. A Ariana super decidida, mas porque eu acho que fica mais pesadinho, assim, vocês ficarem aqui 1 hora me ouvindo. E o Instagram ainda não lançou aquela ferramenta maravilhosa que tem no YouTube, que acelera o vídeo, então vamos fazer lives mais curtas para otimizar o tempo de todo mundo, né? Eu quero dar uma sugestão de tarefa, de atividade, de análise, e pode chamar como quiser, tá? Então, se puder anotar, se não conseguir anotar, não tem problema, depois a live vai ficar salva, tu vai mais pro finalzinho e olha só essa parte para conseguir anotar, tá? Eu vou tentar deixar ali na descrição da live, mas se eu não conseguir, vocês sabem que é só olhar aqui a live de novo e anotar, tá? Primeira coisa que tu vai fazer, e é anotar mesmo, tá? Eu tô falando de escrever de verdade porque faz diferença, tá? Não é ficar só pensando aí, analisando, mas por agora, se não tiver como anotar, você vai pensando aí. A primeira coisa que eu quero que tu faça é anotar, escrever o que é equilíbrio pra ti. Qual é a tua definição de equilíbrio, né? Eu sinto que estou em equilíbrio quando? 2 pontos e escreve, tá? Porque independente do que seja a definição de equilíbrio ou do que, enfim, alguém te diz que é equilíbrio, vale o que tu sente que é equilíbrio pra ti. Como tu sente que a tua vida tá em equilíbrio, né? Então, a primeira coisa que tu vai fazer é escrever o que é equilíbrio pra ti. Depois disso, eu quero que tu anote quais áreas da tua vida, o que tá em desequilíbrio. Talvez quando tu começar a anotar, escrever a definição de equilíbrio, já surja daí, né? O que é que tá em desequilíbrio. Mas eu quero que tu perceba o que tá roubando a tua vida, né? Hoje o que tá roubando a minha vida é o trabalho. Hoje o que tá roubando a minha vida é a família. Hoje o que tá roubando a minha vida é a saúde. Hoje o que tá roubando... Tá? Tu vai perceber aí de qual área da tua vida tá pegando a coisa e tá roubando vida de ti, tá? E aí eu tô falando de roubando vida porque não necessariamente é uma questão de tempo, mas é uma questão de sentimento, de sensação, sabe? Por isso que eu falei, por exemplo, eu sinto que a minha saúde tá roubando minha vida, porque às vezes a pessoa tá num momento que ela tá se sentindo muito cansada, sem disposição, ou que ela, enfim, né, que ela tá com alguma questão ali com ela que ela não consegue ter a vida que ela gostaria e isso não traz equilíbrio. Então, por isso que às vezes pode ser isso, tá? O que tá roubando a tua vida, tá? Então, a primeira coisa, definir, depois, quais áreas da tua vida estão roubando vida de ti aí. Depois, tu vai colocar o que falta fazer. O que tu tá sentindo falta aí na tua vida. Pode ser uma coisa
bem divertida, tá? Se tu tá sentindo que o que rouba a tua vida é algo mais trabalhoso, né? Por exemplo, cuidado de casa, cuidado de filho, trabalho, estudo, alguma coisa muito pesada assim, tu pode colocar que o que tá faltando pra ti é diversão, é lazer, é espiritualidade. Aí ver o que pra ti faz sentido, tá? O que tu tá sentindo que falta, conectado lá com a tua definição de equilíbrio, com o que tu conceituou lá que é equilíbrio. E aí, e se tu sente que na verdade é outra coisa, tipo, não, minha vida já tá super relax, inclusive o que me falta é estudar mais, o que me falta é trabalhar mais, então vai ser isso aí, tá? Então tu vai anotar o que é que tá faltando por aí. E aí tu pode definir isso de duas formas, tá? Pode ser uma coisa só que tu vai fazer e que vai ser muito legal. Então, assim, tá me faltando lazer. Vou usar esse exemplo, tá? Tá me faltando mais lazer. Então, o que eu posso fazer de lazer que seja muito legal, que a pandemia permita, né? Porque a pessoa não pode ir numa festa dançar a noite toda. Mas tá, vamos supor que seja dançar. Eu adoro dançar. Nossa, dançar é muito legal. Tá, eu consigo fazer um momento na minha sala, talvez, em que eu dance, ou... E aí tu pode escolher, tá? Pode ser uma grande coisa muito divertida, ou pode ser pequenas coisas que tu vai incluir no teu dia a dia. Por exemplo, eu gosto de dançar, porque eu gosto muito de música. Então, quem sabe eu vou ouvir uma música que me anima demais todos os dias no fone, porque é o que é possível nesse momento. E quando eu botar essa música, eu vou botar no alto volume e eu vou super dançar na sala e vou aproveitar esse momentinho, tá? Então pode ser uma grande coisa, como pode ser algo que tu vai incluir aí no teu dia a dia para fazer um pouquinho todo dia, tá? Então tu pensa aí o que faz sentido para ti. Depois eu quero que tu defina bem o que é isso, tá? Então, por exemplo, no meu exemplo de dançar, eu vou fazer uma festa na sala que vai tocar tal música e eu vou organizar com quem mora comigo para que essa festa aconteça no sábado a tal hora da noite, tá? Tem que ser muito definido, tem que ser como vai ser, quando vai ser, o horário que vai ser, que música que vai tocar, tá? É bem organizadinho, tá? Se for o meu exemplo de dançar um pouquinho todo dia, por exemplo, que playlist que eu vou fazer? Que playlist que eu vou botar? Eu vou botar um funk para rebolar até o chão, eu vou botar um pagodão para dançar na sala, eu vou botar um sertanejo em todo volume, vou tirar o meu marido para dançar, o que tu vai dançar aí, tá? Aí tu que escolhe conforme o teu gosto, música eletrônica e por aí a coisa vai, tá? Vai botar essa música e eu vou fazer isso de manhã quando eu acordar, eu vou fazer isso ali perto do horário do almoço, eu vou fazer comida dançando, eu vou fazer isso na hora de tomar banho, ou eu vou fazer isso antes de dormir, tá? Eu quero que tu coloque bem específico o que tu vai fazer, como tu vai fazer, quando tu vai fazer, tá? O que, como e quando. Não pode deixar nenhuma dessas perguntinhas em branco, tá? E aí tu vai ver se encaixa na tua realidade, tu vai adaptar, tá? Como eu falei, a pessoa quer dançar, mas dançar não dá. Ou a pessoa tá sentindo falta de se espiritualizar, enfim, uma pessoa que ia na missa sempre, querendo ser espírita, ou que ia, né, em alguma cerimônia da sua religião, e isso não tá acontecendo mais devido à pandemia, o que dá pra fazer, tá? O que eu consigo encaixar conforme a minha realidade, tá? E adapta aí o que for necessário para que tu sinta que está te atendendo de alguma forma. Ok? Deu para entender? Ficou claro aí o que é para fazer? Então tu vai definir o que é equilíbrio para ti, escrever o que é que tá roubando a tua vida. Depois tu vai anotar o que é que tu vai fazer para compensar isso. Lembra que a palavra é compensação. O que tu vai fazer para compensar essa coisa que tá roubando a tua vida? Definir bem isso, né? O que, como e quando. Ver como que isso vai se encaixar na tua realidade, ver se precisa adaptar alguma coisa, ou na tua realidade, ou no que tu vai fazer, para que ela realmente aconteça, tá bom? E o próximo passo que tu vai dar a partir do momento que tu desligar aqui a live, ou amanhã de manhã quando acordar, é deixar isso anotado, tá? Eu quero que tu deixe isso anotado na tua geladeira, na porta, no calendário da agenda do celular,
em algum lugar muito visível, tá? Para que tu não deixe de fazer. Se é uma coisa que tu vai fazer todo dia, mais ainda, tá? Escreve num lugar bem visível, bem na tua cara, no espelho do banheiro, para que tu não esqueça de fazer. Para que isso seja um lembrete para ti mesma que tu tem que fazer isso porque é a tua compensação, tá? Eu mereço isso daqui. Porque é muito importante que a gente se comprometa com essas coisas que nos fazem bem também, porque a gente precisa fazer isso de uma forma consciente, porque às vezes a gente acha que eu só mereço se eu terminar. A gente tem muito isso, né? De que a gente só pode se pagar depois que a gente entregou tudo para os outros, ou para nós mesmos às vezes, né? Mas a gente pode se pagar antes, a gente pode se pagar antecipado em alguns momentos. Mas eu tenho certeza que o teu caso aí, tu já tem saldo que chegue para se pagar, para fazer o que tu bem entendeu, o que tu gosta, por alguns momentos do dia ou em algum momento da semana. Então, vai com a consciência bem tranquila, tá? Gente, é isso. Se ficou alguma dúvida, pode mandar aqui. Vou deixar mais uns segundinhos aí, 20 segundos. Só para quem teve alguma dúvida, algum comentário falar. Se não, vocês saibam que pode mandar no comentário aqui quem tá assistindo essa live gravada, pode me chamar no direct e por aí a coisa vai, tá? Ai, que bom que tu gostou, fico bem feliz. E assim, quem teve aqui na live, quem tá fazendo, quem anotou, manda foto, né? Posta foto nos stories com a hashtag compensação, chá das nove. Pode me marcar lá e coloca a hashtag aí compensação, que eu vou adorar, equilíbrio, né? Tanto faz. Que eu vou adorar acompanhar e vou repostar todas, tá? E amanhã eu vou abrir uma caixinha de perguntas no meus stories para quem ficou com alguma dúvida aqui da live. Pode me mandar lá. E pode me mandar também sugestão para as próximas, tá bom? Que eu vou adorar e aí a gente vai fazendo esse chá aqui super bacana toda semana com temas que realmente são úteis, divertidos, né? E que contribuem aí para tua vida. Eu espero que tu tenha gostado. Se tu gostou, dá um like ali, compartilha essa live também com as pessoas que tu acha que vai ajudar e comenta aqui também que eu vou adorar ler os comentários, tá bom? Muito obrigada por quem esteve aqui comigo e uma boa noite para todo mundo. Um beijão.